Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a nuestra aula, a nossa sala, a nossa classe de espanhol. E hoje vamos falar sobre os módulos 28, 29 e 30 de nossa apostila. Começamos com o que é o acento diacrítico. Então, o que é um acento diacrítico? É a tilde, aquele acentinho que a gente tem em português aqui, que se emplea em palavras habitualmente monossilábicas, para diferenciar distintos significados para uma mesma palavra. Então, é aquele acento que a gente usa em palavras normalmente monossílabas, uma sílaba só, né? Para diferenciar os significados da mesma palavra. Por exemplo, llegamos más lejos, mas no los encontramos. Então você vê que tem um mas com acento e um mas sem acento. Mas, quantidade, e mas sem acento, pero. Chegamos mais perto, mas não os encontramos. Facinho? Então, você já sabe o que é acento diacrítico. La tilde diacrítica. É a mesma coisa que a gente está falando, tá? La tilde diacrítica serve para diferenciar palavras que se descrevem de la mesma forma, pero tienen significados diferentes. Então, a tilde diacrítica serve para diferenciar as palavras que se escrevem da mesma forma, mas têm significados diferentes. Es decir, permitir distinguir palavras com idêntica forma, escritas com as mesmas letras, pero que pertencem a categorias gramaticais diferentes. Então, é dizer, é permite distinguir, permite diferenciar, né, palavras com iguaizinhas, mas que pertencem a categorias gramaticais diferentes. Mi, te, el, te, tu. Perdão. Olha aqui um exemplo bem fácil para você entender. Sem tilde, te é um pronome. Com tilde, te é um substantivo. Tu, adjetivo. Tu, pronome. El, artículo. El, pronome. Percebe que a pronúncia é a mesma. Se, pronome e do verbo ser ou saber. Mas, que a gente acabou de ver, conjunção e mas advérbio. Mi, adjetivo. Mi, pronome. Si, conjunção. Si, afirmação. De, preposição. E de, del verbo dar. O que você precisa ficar atento é quando você for escrever, saber da importância de ter o tilde. Tá bom? Perdão. Vamos lembrar um pouquinho de acentuação. Então, nós temos 3 tipos de acentuação, né? Os ditongo, os tritongo e os hiato. Ditongo, 2 vocais em la mesma sílaba. Cuento. Uma vocal aberta e outra cerrada, os 2 cerradas. Uma vocal aberta e outra fechada. Ou as 2 cerradas. Aire. Ciudad. Levam tilde segundo as regras generais. Cantais, húspede, piénsalo. Se han de levar tilde, le levarão em la abierta. E se são as 2 cerradas, em la segunda. Comeis. Cuidado. Tritongo. 3 vocais em la mesma sílaba. Fieira. Uma vocal aberta e entre 2 cerradas. Levam tilde segundo as regras generais. Averiguais. La tilde sempre em la abierta. Estudieis. E finalmente o hiato. São 2 vogais juntas, pero em sílabas distintas. Caos. A, bi, a. 2 vocais abertas que se acentuam segundo a regra generales. Caótico. Uma aberta e outra cerrada, com tilde em la cerrada. Fruteria. O hiato, com I e U. Presta atenção. Quando acentuar I e U levam acento se estiverem sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Exemplo. Saí
da, saúde, miúdo, Itaú, balaustre, egoísmo. Quando não se acentua? Quando após o iu vier o NH. Exemplo, rainha, tainha e moinho. Tá bom? É o imperativo em espanhol. Para que serve o imperativo? Para dar ordens ou hacer petições a uma ou mais pessoas de forma direta. Então, se eu quiser pedir alguma coisa para alguém, eu vou usar o imperativo. Se eu quiser dar uma ordem para alguém, eu vou usar o imperativo. Olha os exemplos ali embaixo do verbo no imperativo. Verbos regulares terminados em ar. Habla, hable, hablemos, hablad, hable. Na negativa, no hables, no hable, no hablemos, no hableis, no hable. Olha os verbos terminados em ER. Come, coma, comamos, comete, comam. Na negativa, não comas, não coma, não comamos, não comais, não comam. Verbos terminados em IR. Bibir. Bibe, biba, bibamos, bibite, bibam. Na negativa, no bibas, no biba. No bibamos, no bibais, no biba. El imperativo se usa para dar órdenes. Come la verdura también. Dar instrucciones. Cocine por 2 horas en el horno. Cozinhe por 2 horas no forno. Dar consejos. No le compres. Pedir algo. Préstame tu livro. Facinho. Os imperativos regulares. É aquilo que a gente acabou de ver lá agora. Olha lá, uma dica, né? Olha lá, ó. Ar. Tu a, usted e. Vosotros ad. Ustedes en. O verbo terminado em ER. Tu e, usted a, vosotros ed, et, ustedes an. Verbos terminados em ir. Tu e, usted a, vosotros id, ustedes an. Percebeu? É bem facinho, bem simples para fazer, certo? O imperativo irregular. Muitas vezes tienen la mesma regularidade com cambios vocálicos del presente e do indicativo. Então, muitas vezes eles têm a mesma regularidade com a troca vocálica do presente e do indicativo. Por exemplo, o verbo cerrar. Presente indicativo ficou cierro. Eu troco o E por IE. Olha o imperativo. Cierra tu. Cierre usted. Cerrad vosotros. Cierren ustedes. Dormir. Presente de indicativo, duermo. Vou trocar o O por UE. Olha lá. Ó. Duerme tu. Duerma usted. Dormid vosotros. Durmam ustedes. O imperativo, verbos irregulares. Nos irregulares, em forma de las personas tu e usted. Aqui você precisa prestar atenção, olha lá. Ó. Só muda só o tu e usted. Ó, hacer, as, haga. Ir, be e vaya. Ser, se e sea. Decir, di e diga. Oír, oye e oiga. Tener, ten, tenga. Salir, sal e salga. Venir, ven e venga. Poner, pon e ponga. Tá? Presta atenção, só tem a mudança nos verbos regulares na pessoa tu e usted. Tudo bem? O imperativo mais pronombres. Los imperativos se usam muitas vezes acompanhados de pronombres personales complemento. Estos van detrás e se descrevem em uma sola palavra. Então, os imperativos se usam muitas vezes. Ele vem acompanhado de um pronome pessoal.
complemento. Isto, eles vêm atrás e escrevem de uma só palavra, de uma só vez. Olha lá. Dame um exemplo, professora. Toma el abrigo y ponlo en el armario. Quando o verbo é reflexivo, Juanita, siéntate de uma vez, é o verbo sentar-se, né? Ponte las gafas, que é do verbo poner-se, ponha os óculos, coloque os óculos. Quando o verbo é reflexivo e leva además um pronome complemento. Tienes mucha barba, Daniel. Afeitatela. É do verbo afeitar-se, do verbo fazer, né? Agora é só fazer exercícios para ajudar a fixar o que aprendemos. Então vamos lá. É bem simples, bem tranquilo para fazer. Você vai fazer o exercício 1 da página 122. Só exercício 1, tá? Os exercícios 1, 2 e 3 da página 126. E os exercícios 1, 2 e 3 da página 129. Facinho, bem simples, bem light, bem tranquilo, tá bom? Hasta la vista, baby!